Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Me chamo Sérgio Nascimento e vamos hoje continuar o nosso assunto sobre pique por lote, dando continuidade sobre a série sobre pique, estratégias de pique. E neste episódio, nesse terceiro episódio, nós vamos estar falando sobre a estratégia de pique por lote. Acompanhe. Como a gente iniciou o nosso tema sobre pique por lote, nada mais justo do que a gente ter uma ideia do que seria o pique por lote. Pique por lote é uma forma de otimizar os processos de pega de acordo com os pedidos do cliente. A intenção desse modelo é dar velocidade ao processo de separação, conferência, pick, que é a parte de embalagem e consolidação, e envio para a área de distribuição, de carregamento. No entanto, há vários meios de possibilitar o manejo do pique por lote. Sobretudo, devemos entender o sistema lote. O que seria o sistema lote? Lote é uma condição entre um volume pré-definido. Geralmente podemos remeter à ideia da fábrica, a fabricação. Quando vai fazer um lote de um produto, no chão de fábrica a gente enxerga isso como uma batelada. Digamos que vamos fazer uma produção em série de um único item. No nosso caso de estudo, podemos interpretar como um único item com uma única característica que podemos chamar de SKU, Unidade de Controle de Estoque. O interessante é que a logística ela vai abordar essa questão do lote, mas a gama de informações e a situação real que você pode se encontrar, ela pode ser um pouco mais complexa. Um exemplo é você trabalhar no estoque, separando os pedidos por lote, de acordo com o fornecedor, o SKU, eu vou lá buscar um lote de um produto com as mesmas características. Outra coisa podemos enxergar na indústria farmacêutica. Um lote pode ser analisado como um lote da matéria-prima, que precisa receber uma atenção, bem como também nos armazéns, de acordo com o produto que você vem estar manejando, a questão do modelo FEFO e FIFO, que vai estar diretamente ligado à ordem dos pedidos. E quando a gente tem essa atitude da logística de estratégia por lote, às vezes isso se perde. Lembrando, não necessariamente, que por estar fazendo modelo por lote, não haja outro modelo rodando com outros operadores. Um dos benefícios do modelo por lote é que você consegue suprimir a utilização de recursos humanos, dando oportunidades de se fracionar o pessoal para que outros processos possam estar rodando junto com a pega por lote. Então, são quesitos que não dá para eu desmembrar agora nessa série, mas brevemente vamos estar falando sobre esses modelos e o impacto na parte da indústria. Então, voltando aí sobre o nosso assunto, hoje a gente vai estar abordando sobre o pique por lote. E um dos princípios para que a gente possa entender o pique por lote é entender que nós estamos querendo otimizar o processo produtivo de uma forma a ganhar velocidade e ao mesmo tempo executar mais de um pedido ao mesmo tempo. A questão é, a otimização desse processo, ela precisa também ter um entendimento de ambiente e locação dos produtos, para que a sua estratégia seja de forma eficiente. Ressalvado a importância de ter uma área de pique, uma área para o pique, ou seja, uma área que você possa trabalhar o processo de separação dos pedidos do cliente. Geralmente essa área é avante, é a parte da frente, próximo já à conferência.
E essa área é onde nós podemos segregar os pedidos que serão trazidos de forma em lote, ou seja, pedidos que serão montados não diretamente na mão do coletor, do operador, mas numa área de refúgio para poder viabilizar a separação dos pedidos em grandes volumes. Quando a gente pensa em pique por lote, a gente já tem que estar entendendo que a gente vai estar mexendo com um volume maior de itens e produtos. Logo, vamos precisar de uma área maior para que a gente possa fracionar o que foi coletado. Durante essa nossa conversa, nós vamos entender alguns exemplos de pique por lote. Então fique atento aos detalhes, faça suas perguntas, suas dúvidas, lancem aí, e aí a gente vai trocando os miúdos e alinhando, porque essa parte de pique por lote, ela é muito utilizada em algumas empresas. E tem outras empresas também que estão tentando adotar, mas estão tendo problemas, porque não estão conseguindo a área para dimensionar esses pedidos. Então é importante você entender que é necessário de um espaço maior para que você possa otimizar isso. Alguns dos problemas enfrentados em algumas empresas, quero ressalvar, que são empresas que têm a mesma área de recebimento, a mesma área de expedição, porém em horários diferentes. Então isso também é um fator que pode atravancar um pouco o processo. Então, quando for pensar em pique por lote, você precisa conhecer sua demanda e o volume dos pedidos que dá para fazer pique por lote. Às vezes você vai ter que fracionar a quantidade de pedidos, mesmo sendo em condições de pique por lote, devido às condições de área que você tem disponível para segregar os pedidos dos clientes. Ok? E a gente continua aí. O que é o pique por lote? É a pega de produtos ou um ou mais produtos, sendo que em uma grande quantidade para atender um número maior de pedidos. Um exemplo que a gente pode oferecer para o entendimento agora seria, digamos que você tem 10 pedidos e nesses 10 pedidos contemplam uma quantidade X de um mesmo produto. Ao invés de você enviar um operador discreto para cada pedido desses 10 clientes, eu posso segmentar essa lista de pedidos que contém uma grande quantidade que estão relacionadas a outros pedidos e enfim, eu designar o operador para coletar o volume somatório que compreende todos os pedidos daqueles 10. Outra situação importante que devemos levar em consideração a estratégia de pique por lote é que, em alguns casos, dentro de um armazém, pode gerar um pico de demanda. Por exemplo, um lançamento de um produto é algo que mexe diretamente com o fluxo estratégico de picking de uma empresa. Então, são condições que o operador de logística ele precisa se adequar às condições da operação. Voltando, o lote, nessa interpretação de pega por lote, com o objetivo de otimizar os processos, esse método pode ser encarado diferente para cada tipo de indústria. Como eu dei o exemplo da farmacêutica, da pega da matéria-prima, priorizando o lote mais antigo, que precisa sair primeiro. Uma outra coisa é dentro de um armazém, um estoque, um lote por SKU, que é a pega por um tipo único de produtos sendo trazidas junto com outros produtos, né, com a ideia de, agora que eu tenho os lotes que eu vou necessitar para consolidar o pedido dos clientes. Exemplificando de uma forma prática,
Imagine que você está no seu galpão e você tem uma gama de 10 pedidos do cliente. Como na série passada mencionei sobre o supervisor ter uma atitude de simplesmente analisar as quantidades e os tipos de SKU com o objetivo de cruzar essas informações e fazer uma nova interpretação de pega no modelo LOT. Que poderia ser, desses 10 pedidos, eu contemplo as quantidades de SKU que se repetem nesses pedidos, faço um somatório desses itens e vai gerar um número raiz, um número matriz, um número total. E assim eu peço aos operadores que podem estar aqui à frente comigo ou podem estar no futuro, vocês vão entender, abrindo um parênteses, que eu posso estar enviando essas quantidades totais aos determinados operadores que trabalham por zona. É onde no final de bônus a gente vai falar sobre o modelo estratégico de pique combinado, chamado de misto. Mas dentro desse entendimento de lote, uma vez eu contabilizado, né, os produtos com SKU iguais, gerando um somatório total, eu peço que o operador busque aquela quantidade total no armazém. E a outro operador, eu peço para coletar outros produtos de SKUs diferentes, mas que estão contidos em ambos pedidos à frente. Uma outra observação é que esse espaço à frente é necessário de espaço, é claro. Esse espaço é onde você vai fazer a parte de segregação, desmembramento, onde uma vez os lotes postos na condição de segregação, no espaço de segregação, eu vou fracionar agora as quantidades para cada pedido, consolidando o pedido individual de cada cliente. E aí, nesse caso, os pedidos irão ser montados, vão estar sendo montados individualmente para cada cliente da segregação daquele volume de lote e vão sendo montados os pedidos do cliente para as devidas conferências, né? Uma coisa que as pessoas podem achar é que isso vai fazer um processo maior de pega de um grande volume, depois a segregação de novo, para que seja conferido, consolidado e distribuído. No entanto, a otimização de movimentação dentro do armazém vai diminuir, vai ter um pico, mas depois vai diminuir. O que vai gerar, o quê? Que a gente falou no episódio passado, o espaço adequado para o ressuprimento. Tá? O ressuprimento que nós falamos tão importante, que é tão importante esse processo para cada item de SKU nos seus correspondentes endereços e fornecedores. Então, gente, a importância do lote é enxergar a potencialidade que ele pode proporcionar numa operação como um todo, ok? Ainda falando sobre a questão da separação por lote, vimos alguns pontos referentes ao espaço que haverá para a reposição dos produtos no armazém. Também temos a questão da organização, fator preponderante para o sucesso da operação por pique por lote. Muitas pessoas ainda têm um certo receio e reportam algumas dificuldades na efetividade e no nível de produtividade do resultado do modelo pique por lote. Em alguns casos, há erros de pedido, de SKU, condições de velocidade, um pouco de tumulto no ambiente. Muitas vezes reclamam também da condição do 5S, a limpeza e organização do ambiente. Isso tudo também é um fator que traz uma ideia de pique por lote meio que bagunçada, quando na verdade essa estratégia requer uma organização. Como veremos no pique por onda. No entanto, o pique por lote, ele otimiza o tempo e os processos.
O que alguns supervisores ainda não encontraram é a forma de canalizar os esforços dessa operação de estratégia por lote com o objetivo de melhor nível de produtividade e qualidade. Algumas empresas, até por onde eu já passei, quando montavam um modelo de pique por lote, exemplo que eu vou falar era de uma editora de livros, esse material recolhido por lote era trazido para uma área onde se tinha uma mesa e ali os pedidos vinham com os romanês, no caso, nosso exemplo de estudo, e vinham junto com os materiais, passando por um funil, indo em direção à conferência e à área de embalagem e consolidação. Isso ajudava a canalizar e diminuir as dispersões de erro. Era uma estratégia bem interessante, mas com alguns problemas que poderiam ser ajustados. No entanto, essa oportunidade que eu estive nesse ambiente, consegui montar alguns modelos para ajustar e enxergar a dinâmica de uma forma um pouco mais ampla. Contudo, determinar o espaço, o momento, as pessoas que vão estar responsáveis para fazer essa canalização dos pedidos em direção à conferência é muito importante. Requer atenção, uma pessoa ligada a detalhes e de alto comprometimento com a empresa. Uma outra sugestão é a questão dos KPIs, o famoso KPIs, que vão permitir uma análise real da operação com os seus indicadores de acordo com a operação. Então são importantes pontos que precisam ser vistos antes de executar. Um outro ponto bem interessante é que quem quer começar a lidar com o pique por lote, meu conselho é que não pegue uma gama de pedidos muito grande para consolidar. Comece aos poucos, 2, 3, 4, e aos poucos você vai aprendendo a lidar com a operação e conhecer melhor seus operadores e o espaço disponível. Um outro ponto é a questão de horários. Tem pessoas que têm a área de picking para fazer esse tipo de modelo estratégico, é a mesma que funciona a distribuição ou recepção também dos produtos. Então, ter esse contato com outros setores como compras, faturamento, o próprio supervisor, para entender os horários que as coletas e os veículos que vão trazer materiais para serem armazenados estejam em comum sintonia, para que a operação não venha chocar com outras. Então, essa é mais uma dica do Logística Talks para você. Por hoje é só. Terminamos o nosso programa de hoje, nosso episódio falando sobre pique por lote, e nos vemos no próximo episódio falando sobre pique por zona. Grande abraço a todos. Por hoje é só, mas nós estamos preparando diversas trilhas que vão aparecer em nossa plataforma logisticatalks.com.br, todas elas focadas em logística e áreas correlatas. Acompanhe também no YouTube Logística Talks. Além disso, nosso evento Logística TED Talks voltará em julho com mais novidades para você.